Olá, pessoal! O nosso tema hoje é pressão arterial. É importante saber aferir os sinais vitais, porque eles são indicadores do estado de saúde. São 4: temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial. Hoje nós vamos aprender sobre pressão arterial. O que é a pressão arterial? A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre a parede das artérias. Quando o ventrículo contrai, que é a sístole, e joga o sangue nas artérias, é o momento de pressão arterial máxima e chamamos de pressão arterial sistólica. Quando o ventrículo relaxa para receber o sangue, que é a diástole, medimos a pressão mínima ou pressão arterial diastólica. Para medir a pressão arterial, usamos o aparelho de pressão ou esfigmomanômetro, que podem ser de 3 tipos. Um é o manual ou aneroide, que é feito pelo método auscultatório e, por isso, necessita do estetoscópio. O 2 é o digital automático. Ele pode ser de braço ou de pulso. O método é oscilométrico. Eles medem também a frequência cardíaca, mas necessitam ser calibrados. E o 3 é o digital semiautomático de braço. Tem que insuflar a pera. Então vamos medir a pressão pelo método manual. O esfigmomanômetro tem várias partes. O manguito deve ser enrolado no braço. Ele tem dentro uma espécie de bomba de ar que fará a compressão da artéria. O manômetro parece um cronômetro, é onde fazemos a leitura da pressão arterial. Tem ainda a válvula, que fechamos para o ar entrar no manguito e abrimos para soltar o ar. E a pera, que usamos para bombear o ar para inflar o manguito. O estetoscópio tem as olivas auriculares que encaixamos no nosso ouvido e o auscultador, que é para ser colocado sobre a artéria braquial. Então vamos aos passos. O primeiro passo, o paciente deve ser colocado sentado ou deitado, com as pernas não cruzadas. Palpe o pulso da artéria braquial. O segundo passo é prender o manguito no braço a 2 centímetros acima da dobra do braço com a borracha sob a artéria braquial. Terceiro, coloque o estetoscópio no ouvido e o auscultador sobre a artéria braquial. Feche a válvula e infle o aparelho. Quarto, desinfle o manguito lentamente abrindo a válvula e olhando para o manômetro. Assim que começar a ouvir o som, é a pressão sistólica. Quando desaparecer o som, é a pressão diastólica. Anote os 2 valores. E não esqueça de higienizar as mãos antes e depois. Vamos então medir a pressão arterial com um aparelho digital automático. Veja qual é a posição ideal para a medida da pressão. O paciente sentado, com os pés apoiados no chão e as costas apoiadas na cadeira, aferir com o braço livre de roupa, onde irá ser colocado o manguito, manter o braço apoiado e em repouso e, se for medir com um aparelho de pulso, dobrar o braço para que ele fique na altura do coração e como mostra a figura. Alguns cuidados são importantes. Procure medir sempre no mesmo horário, evite cigarro, café e álcool 30 minutos antes, evite refeições pesadas antes também. Não pratique atividade física antes de medir a pressão arterial ou aguarde 60 a 90 minutos após. Relaxe por 5 a 10 minutos antes e, se possível, também esvazie a bexiga. Vamos fazer a leitura, então.
Com o paciente na posição ideal, o item 1 é colocar a abraçadeira do aparelho no braço, a 2 centímetros acima da dobra do braço, apertando-a. 2. Mantenha o fio da abraçadeira por cima, ligue o aparelho e espere que ele faça a leitura. Se for fazer com a pressão de punho, coloque a abraçadeira no punho com o visor digital do lado da palma da mão e a 1,5 centímetros da mão. Ligue o aparelho. Erga o braço para que o aparelho fique na altura do coração quando iniciar a leitura. Para a medida da pressão com o aparelho digital semiautomático, adote a mesma posição ideal, coloque o aparelho no braço da mesma forma, só que você vai precisar necessariamente de alguém para insuflar a pera e aferir a pressão, então. Após medir a pressão arterial, é importante que ela seja classificada. A pressão arterial é considerada normal quando a pressão arterial sistólica estiver igual ou menor que 120 milímetros de mercúrio e a pressão arterial diastólica estiver igual ou menor a 80 milímetros de mercúrio. A partir daí, ela será classificada em pré-hipertensão ou hipertensão em seus estágios, até que o estágio 3 também é considerado crise hipertensiva. Então, nós consideramos que a partir de 140 para a pressão arterial sistólica e a partir de 90 para a pressão arterial diastólica, nós consideramos hipertensão arterial. Pacientes com hipertensão arterial podem ter alguns sintomas, como cefaleia ou tontura, sensação de batimento cardíaco irregular, náusea, vômito, desmaio ou sensação de desmaio, necessidade de medir a pressão arterial, fadiga ou sangramento nasal. Pacientes com hipotensão arterial, quando a pressão está abaixo de 90 por 60 milímetros de mercúrio, também podem apresentar alguns sinais ou sintomas, como taquicardia, fadiga, falta de concentração, visão turva, sonolência, tontura, sudorese, palidez, sinal de infecção ou até mesmo entrar em coma. Para exemplificar, nós vamos ver as inter-relações que podem existir entre os sinais vitais. Vamos mostrar 3 exemplos. Na desidratação, em geral, a pressão arterial pode cair, a temperatura se mantém ou pode se elevar, o pulso acelera, a respiração também pode acelerar, não altera a saturação e pode reduzir o nível de consciência. Na pneumonia grave, pode baixar a pressão arterial, aumentar a temperatura, aumentar a frequência de pulso, aumentar a respiração, diminuir a saturação ou também reduzir o nível de consciência. E no AVC, pode baixar a pressão, não alterar a temperatura, acelerar ou reduzir a frequência de pulso, não alterar a respiração ou aumentar a frequência respiratória, manter ou baixar a saturação e reduzir o nível de consciência. Isso serve para vocês verem como é importante a medida dos sinais vitais, porque ela ajuda no diagnóstico de várias doenças graves. Hoje nós mostramos para vocês os tipos de aparelho de pressão, como aferir a pressão arterial, a classificação da pressão arterial em normal, hipertensão e hipotensão e os principais sinais e sintomas de alteração da pressão arterial. Então, hoje ficamos por aqui e até a próxima, pessoal.